So come on, baby, and hurt me. Let's see what you got. Hurt me, touch me, feel me. Doesn't matter what we'll be. Still been through a lot. Hurt me, touch me, feel me. 'Cause it feels like paradise. Feels like paradise. Is this paradise? Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem. E como vocês puderam ver aí nos takes anteriores, temos um novo armário nesse espaço. Só vocês não viram ele já no lugar, né? Porque nós começamos ontem e... Na verdade, começamos ontem. Ontem à tarde o Léo terminou. E hoje que eu vou organizar ele. E aí, vou compartilhar um pouquinho com vocês. São armários de módulo, né? Então, você monta ele conforme o teu espaço. Lá na casa do nosso amigo, era montado numa sala, então ele era usado como um armário para guardar louças. E era na horizontal, então ele era tudo baixo. E aqui nós decidimos montar na vertical, porque é o espaço que temos e seria o mais funcional para nós. É marrom escuro? Sim, mas eu vou dar meu jeito, porque ele diminuiu bastante o espaço nessa cor aqui e não combina, né, com a nossa casa. Então eu vou clarear ele. Não vai ser no vídeo de hoje, é claro que eu vou começar a fazer esse processo, porque é um processo mais lento, eu preciso primeiro passar o desengordurante para tirar um excesso da tinta, depois provavelmente eu vou ter que dar uma pré-lixada nesse, porque esse é bem liso, então a tinta não vai aderir com tanta facilidade. Tem que fazer o teste para ver se não vai amarelar a tinta, porque é um móvel escuro, né? Aí se amarelar a tinta, eu tenho que passar um fundo específico para não amarelar, para daí eu pintar. Gra, por que isso não envelopa? Seria muito mais prático, mais rápido, mas eu tenho aquele certo receio com móveis envelopados. Não faz muito meu gosto, meu estilo. Eu gosto mais de coisas mais originais, entende? Se é um móvel que eu vou trocar a cor, então vamos pintar, não pôr um plástico ali. Mas, enfim, né? Gosto é gosto, cada um prefere aquilo que é do seu gosto e se torna mais prático. Não vou escolher um modo mais simples, mais prático, porque a pintura é demorada, tem que ir com mais detalhe. O armário do banheiro, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês hoje. Ele está praticamente finalizado, ainda falta uma demão na parte que ficou fixa ali no armário, que eu não tirei. É a única peça que falta para dar mais uma demão de tinta que eu ia dar, mas acabei deixando para quando eu fosse mexer nesse, que aí eu vou pintar esse, eu já termino aquele. Mas fez toda a diferença no banheiro, trouxe aquele acabamento que faltava lá ainda, que aquele azul não trazia, né? Enfim. É um armário bem espaçoso, ele foi quase ao teto. Ainda a gente vai ver se vamos fechar lá aquela parte que ficou do teto, porque é só pra juntar poeira, né? Mais nada. E é um armário que nós vamos usar como armário de casacos agora no inverno, que aqui a gente usa os casacos pesados. E o mancebo me incomodava aqui, e agora tá lá no quarto, cheio de casaco. Então nós vamos guardar os casacos aqui as portas maiores, né? Que são essas aqui, que são enormes, por sinal. Deu até para colocar uma prateleira aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo. Como é um móvel escuro, então fica difícil para vocês verem na parte de dentro. Aqui nós colocamos uma prateleira, na verdade ele é cheio de prateleiras, né? Mas nós colocamos só uma de cada lado foi colocado. Que aqui nessas prateleiras, provisoriamente, eu irei colocar todos os mantimentos que eu tenho nos vidros. Que lembra que aqui tinha aquele armarinho que eu comecei a pintar no último vídeo, que eu desisti, porque o Léo disse, ó, vamos testar os móveis antes de você desperdiçar tinta. E aí aquele lá nós vamos desmontar e jogar fora, né? Já cumpriu a sua função.
Aí lá em cima tem mais duas portas, que ali eu vou colocar todos os sapatos de verão, né? Agora nós vamos ficar aí pelo menos uns 6 meses sem usar sapato de verão. Então eu vou colocar todos lá em cima. E aí os sapatos de inverno eu vou colocar nesse armário de baixo aqui, ó. Nessa parte de baixo, que também tem prateleira, né? 2 prateleiras. Aí foi a ideia do Léo, então ele disse, ó, deixa os de inverno aqui embaixo, a gente coloca os casacos aqui e lá em cima guardamos os sapatos de verão. E no armário, que é onde tá os sapatos, eles ficam tudo muito amontoado porque o espaço é pequeno. E lá eu vou guardar outras coisas, ou então, quem sabe, porque aqui essas prateleiras são bem altas para mim, não são práticas, né? Cada vez que eu for pegar algum vidro, alguma coisa que eu precise de algum mantimento que tá naqueles vidros, eu vou ter que trazer o banquinho junto. E se tem uma coisa que eu detesto, tá dependendo de banco para ficar subindo para pegar as coisas. Tanto que eu não quis colocar armário na cozinha por esse motivo, né? Então eu acho que aqui eu vou colocar boné, touca, todas essas coisas de inverno que agora a gente usa aqui. Então aqui vai ser o nosso, digamos, nosso guarda-roupas do inverno agora, de estação. Aí quando chegar o verão, aí as roupas, os casacos voltam para a parte alta do nosso guarda-roupa lá. Enfim, foi para essa função que foi colocado esse armário aqui. E é para isso que eu vou usar. Então, os mantimentos que estão nos vidros naquele armarinho, eu acho que eu vou colocar no armário ali do corredor, onde estão os calçados hoje atualmente, até nós fazer uma nova modificação aqui nesse corredor. Apesar de que não vai ser para guardar aqueles vidros, vai ser outra ideia que eu tive para aproveitar o restante dos móveis desse aqui que tá lá embaixo, só que com uma pequena modificação, digamos assim. Eu vou fazer algo que eu gosto muito e que eu acho que vai se tornar muito mais prático. Deixa eu virar aqui para mostrar para vocês. Aqui nesse canto, né? Vocês pelo vídeo não tem muita noção dos tamanhos daqui de casa, mas eu perco aqui pelo menos uns 60 centímetros de espaço que eu poderia estar usando com mais funcionalidade. Tanto que eu tirei o armarinho daqui, coloquei para lá, que eu já mostro para vocês, porque a gente, claro, trabalhou aqui, então para não ficar ocupando espaço e o Léo precisava usar as tomadas, eu tirei ele daqui e ele provavelmente não voltará para cá. O que nós vamos fazer? Lá embaixo tem a outra parte desse armário, que ele é mais alto. Ele é 78 centímetros, 80, alguma coisa assim de altura. E ele tem portas de vidro, 2 portas de vidro. Então, eu tive a brilhante ideia de nós trazer aquele armário, colocar aqui, porque ele é maior. Ele tem 1,20, 1,30, se eu não me engano. E, claro, vamos colocar pés, não vamos colocar ele em cima da base, igual aqui, porque aquela base que tem lá é muito grande. Apesar de que essa base o Léo também cortou. Mas eu acho que eu não quero aquele. Eu quero esse um pouco mais clean, um armário um pouco mais leve. Então, nós temos pés de metal reguláveis, que eu acredito que é aquele que nós vamos colocar. E esse armário aqui, que muitos gostam, eu nunca gostei e não faz o meu estilo, nós vamos jogar fora. Esse não tem como ficar aqui em casa, não temos espaço, então nós vamos se desfazer dele. Ele é de vidro, as portas de vidro, mas é aquele vidro escuro que não me agrada. E sempre foi, né? Quando eu aceitei esses móveis logo nós chegamos é porque nós não tínhamos, mas a ideia era sempre que fosse renovando as coisas aqui em casa e se desfazendo daquilo que não era mais útil para nós. E aqui embaixo vai vir aquele armário com portas, aonde eu vou poder colocar todas as coisas que eu uso e que hoje tá um pouco aqui, tá um pouco na cozinha, tá um pouco lá na sala, que são as minhas travessas, os meus bowls. Sempre que eu quero pegar uma travessa, eu tenho que vir aqui e tirar coisas da frente para pegar as travessas que estão no fundo. Ou então, pegar no armário da cozinha, lá onde fica as retangulares, e lá na sala, onde ficam umas ovais e retangulares também. Então, a minha ideia é colocar todas as minhas travessas no armário de baixo, pratos também, que eu tenho pratos lá na sala que eu nunca usei porque ficam lá.
E são pratos muito bonitos, então eu vou trazer e vou organizar aqui. E daqui para cima eu vou fazer como se fosse uma cristaleira aberta. Não vai ter portas, não vai ter laterais. Eu vou fazer prateleiras, digamos assim, vai ser mais prático para vocês me entenderem. Eu vou fazer prateleiras daqui, né, tirando a base aqui do armário, e daí que vai ter o balcão, até em cima de prateleiras, para deixar as minhas louças, para expor as minhas louças, que eu tenho louças bonitas que eu ganhei. Eu gosto de louças, então tudo que tá amontoado dentro desse armário, porque ele é pequeno, vai ficar exposto. Mas vocês já vão pensar, Gra, mas vai sujar. Eu não me importo. Mesmo aqui dentro, se eu não uso ele por um certo tempo, vai pegar pó. Aí, como eu faço na cozinha, né, uma vez a cada 2 meses, depende de como está a situação das louças, eu tiro tudo, as que vão na lava-louça, eu coloco na lava-louça e programo ali em meia hora só para ela tirar o pó mesmo das louças. Ou então lavo a mão, tiro uma tarde para fazer isso, coisas que eu gosto de fazer. E depois que o projeto estiver pronto, vocês vão ver como vai ficar bonito, vai ficar funcional. Porque esse armário é pequeno demais para acomodar todas as coisas que nós temos. Ele não fica bonito esteticamente aqui nesse canto, ele não é proporcional. Eles vão dizer, por que você não coloca na sala? Porque ele não combina, porque ele não fica proporcional, porque fica um móvel esquisito, perdido no meio da sala. Porque os nossos móveis da sala, eles são tudo baixo. E as paredes são usadas para colocar quadros, que vocês já viram, né? E que eu vou ir redecorando com o tempo. Então, o próximo projeto, que não sei se vamos começar essa semana, porque eu tenho que procurar as mãos francesas para fazer as mênsulas, que aqui se chama mênsulas, são as prateleiras, né? Que italiano se chama mênsula. Para fazer as prateleiras, quantas nós vamos fazer, qual é a altura. Eu tenho garrafas bonitas que eu ganhei, garrafas de cristal, garrafas de vidros antigas, que tá tudo perdido pela casa, umas dentro dos armários, outra naquele armário ali, então eu quero, sabe, usar elas todas no mesmo lugar. Quando você tem vidros, o legal, o bonito, é você agrupar os vidros, coisa que eu não consigo fazer aqui em casa, porque eu não tenho espaço para pôr todos eles. Então aqui eu vou poder fazer isso, provavelmente eu vou colocar uma iluminação, já que eu tenho tomada, e que provavelmente essa tomada vai ficar atrás do armário, então nós vamos usar ela para uma função adequada. E vocês vão ver que vai ficar muito legal. Por que eu escolhi essa parede? Eu podia ter montado esse armário nessa parede, sim. Só que a impressão que eu tenho quando eu abro a porta de um armário aqui é que o corredor ainda fica um pouco mais pequeno, né? Menor, encolhe já, do mesmo visual que eu acho que com esse móvel escuro que eu vou clarear para dar essa amplitude e para que ele... como se ele fosse camuflado junto com as paredes, porque eu não gosto de armários. Eu sou uma pessoa que armários para mim, só na parte de baixo. Armários altos ocupam espaços e com o tempo se tornam coisas, dinheiro inútil, porque como eu sou baixa, então os armários de cima eu nunca acesso. E para colocar coisas que você quase nunca usa e que você não vai pegar, então é melhor não ter. Então por isso que eu não quis gastar dinheiro na cozinha com armários aéreos, porque para mim seriam inúteis, que nem eram aqueles que eu tinha no Brasil, porque eu só usava a primeira prateleira, o resto era só para guardar coisas que às vezes eu tinha vontade de pegar, mas eu tenho que subir. Então eu não usava nunca. E aí eu prometi para mim mesma que em minhas próximas casas eu não teria móveis aéreos na cozinha porque para mim eram inúteis. Amo armários baixos, que eu tenho acesso a tudo, que eu posso colocar as coisas, que a hora que eu quiser pegar estão ali. Mas altos para mim não funciona. Com exceção a guarda-roupa, que não tem uma outra função, né? Porque você precisa das partes para pendurar as roupas. Se no futuro eu tiver uma casa grande, eu não terei guarda-roupas também nos quartos, que é uma coisa que eu não gosto. Nós teremos closet. Iremos adaptar, né, os cômodos para ter cada um o seu, né, quarto de se vestir e não ter guarda-roupa nos quartos. Voltando ao assunto de cá. Então, esse projeto é para os próximos dias e vocês vão ver como vai ficar bonito. Que quando eu abro a porta, eu vou poder ver
as coisas bonitas. Eu não sei se eu vou conseguir colocar os casacos agora aqui nesse armário, porque como ele não tem a profundidade de 60 centímetros, ele é 40, então para colocar os casacos da forma adequada, assim, né, do jeito justo, não fecha a porta depois. Mas nós vamos fazer do jeito contrário, assim, de frente. Os casacos, quando nós abrir o armário, os casacos vão estar de frente para nós e não de lado, como é normalmente dentro de um guarda-roupa. Tá vendo essa prateleirinha aqui, ó? Então a ideia não é colocar o varão assim como é o normal, porque, que nem eu falei, na hora de fechar o armário, os meus casacos e os casacos do Léo não fica um pedaço para fora e bate na porta. Enfim, aí a gente vai colocar eles de frente, até porque eu acho que cabe mais. Só que aí nós vamos colocar o varão aqui no centro. Só que para colocar no centro eu preciso colocar o suporte que fique baixo assim para poder enganchar os cabides. E é isso que eu não tenho. Então, um lado do armário vai ser meus casacos e do Léo e do outro lado dos meninos. E aqui em cima eu vou colocar os bonés, toucas, coisas que a gente usa agora no frio. Por dentro eu não vou pintar, ele vai ficar escuro assim mesmo, até porque não precisa, porque fecha a porta e tá tudo certo. Eu vou pintar ele por fora, mas é um material bem chatinho de pintar. E é uma tinta que sai, porque ela saía da nossa mão, principalmente na parte de dentro, onde não tem um acabamento bem feito da tinta, ela solta uma tinta meio avermelhada. Porque esse daqui é um tipo de um compensado para fazer móveis daquela época, né? Que são móveis super fáceis de montar e que são super resistentes. Mas aí, esse tipo parece um laqueado, mas não é. É uma pintura bem lisa, que eu vou ter que lixar, provavelmente dar uma lixada que nem eu dei nesses velhinhos que eu tenho, que eu vou me desfazendo aos poucos, para que a tinta grude ali. Mas só que nem eu falei, como é muito escuro, eu tenho que ver se não vai amarelar. Porque a tendência, quando a tinta é escura demais, é que sim, tinta branca, onde tem tinta escura, corre o seu risco de amarelar. E daí, antes de eu perder tinta, eu tenho que passar um produto específico para anti-amarelamento que serve de fundo. Mas aí são coisas para fazer mais para frente. Não hoje, né? Nos próximos vídeos. O bom é que não tem detalhes nas portas, então para pintar vai ser super rápido. Aí o móvelzinho que tava lá no corredor que fica, ó, que nem eu falei, algumas das minhas garrafas, jarros, toda essa parte aqui de mantimentos que eu coloco nos vidros, ó, estão todos aqui no corredor, atrapalhando. Já faz 2 dias. O que eu vou fazer agora? Vou afastar ele para tirar os calçados que estão ali no armário de trás, que vão para lá agora. E aí eu vou organizar essas coisas ali no armário provisoriamente, porque eles não ficarão aqui para sempre, né? Mas esse aqui vai ser um projeto mais para frente, bem mais para frente, porque envolve financeiro, né? Para fazer uma modificação que nós queremos lá na cozinha. E aí tudo isso aqui vai para lá, mas não agora, mais para frente. Já tirei os meus sapatos e do Léo ali do armário, não sei como é que tava cabendo tanto sapato ali. Bom, os meus estavam um por cima do outro, os do Léo também. E já tá limpinho aqui, nós limpamos tudo ontem, só vou passar um pano seco pra tirar algum outro pozinho que tenha ficado do Léo ter furado ali. O André já tinha colocado o sapatinho dele. E eu já vou aproveitar, né, para mais uma vez tirar os sapatos que eu não usei no verão e que provavelmente não usarei nos próximos. Então eu já vou separar mais calçados inúteis para tirar daqui, né? Então esse aqui é de verão, vai lá para cima. Essa minha bota aqui eu uso agora no período úmido, né? Que ela é uma bota impermeável, tu tem que passar
hidratar o couro, que essa aqui é de couro mesmo, e a minha botinha de muitos anos, né, que eu tenho. Então, eu vou usar ela ainda esse ano. Então, essa vai ficar aqui embaixo. A minha bota de caminhada também fica na parte de baixo, porque agora nós usamos mais. Esse meu All Star é tênis de verão, então vai lá pra cima. Tem que achar o outro pé. Essa sandália eu não usei esse verão passado, mas essa eu vou manter. É uma sandália super confortável, né? Não tive a oportunidade de usar. Quando eu usar, se ela descolar, porque normalmente quando você ativa as moléculas de um sapato e demora depois para usar, quando você volta a usar, ou ele descola ou ele racha. E aí eu jogo fora. Então essa vai lá pra cima. Essa rasteirinha aqui é uma das minhas favoritas, ainda tá bem boa, vai lá pra cima. Chinelinho quente do Léo fica aqui. Essa sapatilha vai lá pra cima, eu uso bastante isso aqui na meia estação, né, primavera ou começo de outono. Sapatos de inverno do Léo. Esse aqui é um sapatinho velhinho que ele usa também mais no primavera e verão para fazer alguns trabalhos fora. As botas de trilha dele também ficam aqui embaixo. Esse aqui eu tenho que pôr o cadarço. Esse aqui vai lá pra cima porque é tênis, né, de verão. Não fica aqui. Esse vai ficar aqui embaixo porque é um sapato de segurança, o antigo dele, às vezes ele usa. Vou só pôr ali, depois eu organizo. Esse aqui também é mais sapato mais de estação. Vou deixar pra ele ver se ele vai usar ainda agora nesse período frio ou eu coloco lá em cima. Essa sandália eu não usei e provavelmente não usarei, então eu vou doar ela. Então essa aqui eu vou tirar, que é bem provável que eu não use ela. Eu não usei esse verão, sinal de que eu não vou usar no próximo. Essa bota é uma das minhas botas favoritas. Vou deixar ela aqui embaixo, porque agora eu começo a usar pra ir na missa. Esse meu escarpão, usei raras vezes, vai lá pra cima. Se eu não usar nas próximas estações, também doarei. Esse aqui é um que eu adoro, mas o problema dele é que ele começou a soltar aquele revestimento de dentro tudo no pé. Então, não, vou jogar fora. E é um arezo, tá? Isso aqui não era pra estar assim. Mas, está. Então, esse eu vou jogar. Essa aqui é provável que aconteça a mesma coisa esse verão eu não usei ela. Tô vendo que já tá craquelando aqui, ó. Também já vou tirar do meu armário. Esse tá descolado. Chutou inteira a sola. Mas o Léo disse que era só colar. Mas vou tirar. Aí essas rasteirinhas que eu uso sempre, então essas ficam. Chinelo. Chinelo do meu marido. Daí aqui tá outro pé de sapatilha. E o meu outro All Star. Gra, mas você não usa sandália, essas coisas no verão aí? Pouquíssimo. Então, separei aqui os calçados que eu vou doar. A maioria são as sandálias mesmo, porque eu não usei, não vou usar de novo, eu tenho certeza. Porque aqui você tem o hábito de usar tênis, não importa o período do ano, você usa muito tênis aqui. Claro que cada tipo de tênis para a estação correta. Tênis de inverno, normalmente eles são todos fechados, né? Não tem ventilação e eles são forrados.
E já os tênis de primavera, verão, estações mais quentes, eles tem a ventilação, são de tecidos mais leves, que nem esse aqui que eu comprei o ano passado. Eu amei, e foi um dos que eu mais usei durante todo o verão, né? Quando a gente viajou, levei sandália, mas acabei que não usei a sandália, usei só ele. São assim, ó, são tecidos que respiram, então você não sente calor no pé. Você pode estar de meia, pode estar de tênis, mas o teu pé não vai ficar aquela sensação ruim, sabe? E é costume. A maioria das pessoas aqui que eu vejo, eles estão sempre de tênis, não importa a estação do ano, sempre é tênis, sempre é calçado fechado. Ou por quê? Não sei. Usam-se sandálias, rasteirinhas, mas a maior parte do tempo, a maioria das pessoas que eu vejo, eles sempre estão de tênis. E é isso. E eu lembro aquela vez que nós fomos lá para o sul, nós estávamos em Positano. 99% das pessoas que estavam em Positano estavam usando tênis. E uma senhora que eu vi que ela estava com uma sandália com um saltinho, mais ou menos assim era. Eu lembro. Ela tinha caído. Tinha feito um estrago nos joelhos. Então, mais um motivo, né? Porque as pessoas usam muito tênis. Porque o tênis tem essa sola emborrachada e reta. Como aqui a maioria das cidades tem pavimento de pedra ou então mármore, e com o passar dos anos aquilo vai ficando muito liso, então se torna inseguro você usar um calçado desse aqui. Com um calçado desse, você tem as chances de você sofrer um acidente é muito mais alto do que se você estiver de tênis. Então, um dos motivos é esse, porque o pavimento, né, não é tão adequado para usar esse tipo de sapato. E eu acabei que me acostumei. E, gente, eu já fui eu gosto muito de sapato, acho sapatos lindos. E eu já fui uma pessoa que teve mais de 60 pares de sapato. Dá para acreditar que uma mulher que já teve mais de 60 pares de sapato, hoje se reduzem a 3. Digamos aí, se eu contar meus chinelos, tudo, sapatos de inverno e verão, eu tenho 10 pares. Não passa disso. Então, eu acho que ainda é demais, que eu não preciso de todos esses sapatos. Eu já tive muita roupa, muito sapato, muita maquiagem, e hoje eu tenho o necessário. Ainda acho que dá para reduzir mais ainda. Hoje eu penso muito em qualidade do que quantidade. Roupas também. Eu tenho pouca roupa perto do que eu já tive. Já tive muita roupa mesmo, muita mesmo. E me sinto bem, me sinto melhor agora do que quando eu tinha muita coisa. Por quê? Porque hoje eu uso bem as minhas coisas. Digamos, ano passado eu comprei 2 jeans. Esse ano eu vou comprar pelo menos mais 2. Mas eu uso bem esses jeans até a hora em que eu acho, tá na hora de substituir. E é uma forma consciente de consumo, eu acho. Agora eu vou colocar esses sapatos nos seus lugares certos. E aí esvaziar aquele armário ali, pra tirar ele daqui do corredor que tá me incomodando, mas eu não vou poder levar lá pra baixo, porque eu preciso do meu marido. Eu tinha esquecido minha bota de neve, que tava num outro cantinho lá no armário. Quando eu digo bota de neve, é porque por dentro ela é lã, ó, tudo de lã, e aqui esse tecido é impermeável, então não entra água, né? Mas isso aqui se usa só quando vai pra neve. Então, esse é o único tênis de caminhada que o Léo tem. Falta o meu. A minha botinha, né, que eu comprei, aquela que eu mostrei pra vocês. E o meu único tênis. Então, eu só tenho um par de tênis também. Ok, aqui ficou os meus calçados e os calçados do Léo. E o dos meninos que é pouquíssimo também, eu acho que eu só vou colocar a botinha de inverno do Pietro ali. E sapato para os meninos é assim. O Pietro tem essa bota de inverno, que é bem forradinha, que ele adora. Então, quando ficar um período bem frio, é essa que ele usa.
Espero que ainda sirva no pezão dele. Aí essa aqui é bota de caminhada, né? Todos nós temos um par. E aí ele tem 2 tênis. Os 2 tênis que ele usa no dia a dia. Ele vai pra escola, ele sai. Então é só. O André é a mesma coisa. 2 pares de tênis e 2 pares de bota. É suficiente, não precisa de muito. Porque assim que eles usam aqueles que eles estão usando agora, que desgasta ou que não serve mais, nós vamos lá e compramos mais um par. E é assim que funciona aqui em casa, sem exagero, sem desperdiçar dinheiro em coisas inúteis. Ok, agora eu vou colocar os de verão lá em cima. Eu vou colocar a bateria do microfone carregar e aí continuo arrumando aqui, e assim que carregar um pouquinho eu volto a conversar com vocês. Gets cold, let's turn up the heat, yeah. With every beat we feel the night could be surreal. Could be surreal. When the beat drops down low, let it pull you in real close. Are you down for it? Tell me, are you down for it, boy? And when the lights get low, let the shadows steal the show. Are you down for it? Tell me, are you down for it, boy? I'm ready for the thrill, yeah. No holding back, it's real, babe. And if we lose our way and shine through the shadows, I'm ready for the thrill, yeah. No holding back, it's real, babe. And if we lose our way and shine through the shadows, baby, I'll shine through the shadows. Darling, nothing can come in between us. 'Cause your breath's the rhythm pulling me deeper. You know I'm caught in gravity, falling, I can't believe this night just belongs to me and you. Can you feel me? And when the lights get low, let the shadows steal the show. Pronto, já organizei aqui e ficou bem mais prático do que se eu colocasse ele no alto, e até porque não iria caber tudo. Então aqui são todos os mantimentos que eu guardo em vidro. Grau, como é que você sabe que coisa é coisa? Só olhar eu já sei o que é. Ah, mas e a data de validade? Normalmente eu não compro coisas para ficarem velhas. E quando cada uma tem o seu vidro, então quando eu compro, eu já abro e já coloco, porque daí eu sei que está ali. E ficou bem prático pra mim, até que eu achei que não ia gostar, mas eu gostei. Aí aqui embaixo continua o cesto, dos, né, cestinhos de brinquedo do André. Aqui em cima, deixa eu ver aqui. Aqui em cima são minhas caixinhas com coisas de artesanato que eu deixo aqui. Na verdade é uma caixinha, só que eu inverti ela e daí ela consegue ficar assim pra eu puxar elas. Desse lado aqui tá um caos. Eu nem vou mexer aqui hoje, porque aqui também tem coisas pra eu tirar. Então vamos fazer por parte. Hoje eu vou organizar esse aqui e aquele ali do corredor que está praticamente pronto, né? Porque, como eu falei, eu não tenho suporte para colocar os casacos, então não vai ser hoje. E essa parte aqui eu preciso de paciência para mexer aqui, porque olha só como é que tá. Aqui tem roupa para doar. Tem mais coisas de costura ali, minhas coisinhas. Aqui embaixo tem tapete, coisa nada que eu tenho que organizar. Ah, talvez eu consiga colocar essa mala que tá aqui lá em cima, lá onde tem os sapatos do Léo, que ficou mais vazio, né? Mas não vai ser agora também, porque aqui quando eu tirar a mala, eu tenho que mexer em tudo. E eu ainda tenho que fazer massa de pastel
digamos, pro almoço de hoje, que o Pietro me pediu. Eu fiz pastel ontem, ele disse, mãe, dá pra fazer mais pastel pra eu comer quando eu vier da escola? Porque hoje ele vem, come e volta. Daí eu disse, tá bom então, se quer pastel, a mãe faz. Hoje é só eu e ele que almoçamos em casa, né? Uma salada é suficiente pro meu almoço. Mas aí ele me pediu, eu não tenho massa pronta, então eu tenho que fazer a massa pastel ainda pra preparar pra ele quando ele chegar. E agora aqui sobrou os meus jarros, que nem esse aqui é um jarro de cristal. Todos os jarros que eu tenho eu ganhei, não comprei nenhum, então eu tenho 4 ou 5. Aqui tem 4, mas eu acho que eu tenho mais um lá no outro armário. Então, esses ficaram aqui porque não coube, né? Aqui. Tá vendo? Então, isso aqui, quando eu fizer as prateleiras ali, claro que elas vão ter que ser resistentes, eu posso agrupar tudo isso aqui, ó, e vai ficar legal. Então, quando eu quiser, tá ao alcance, tá ali. Eu posso, hoje eu vou usar esse. Mas vai ter poeira. Ué, passa uma água, horas. Enfim, organizado. E agora eu tenho que achar um lugar para colocar essas coisas aqui, para poder desmontar esse armário, para ele sair daqui de casa, que já não tem mais lugar para ele, né? Enfim, isso aqui é uma caixa de vinho, que eu vou ter que achar um lugar para ela também. Isso aqui o Léo trouxe lá do sul. A caixa, se for ver, a caixa é mais bonita do que o próprio vinho. E aqui eu tenho esses porta-treco, né? Dá pra pendurar aqui boné, cinto, bolsa, dá pra colocar até os catacolos, cachecol dos meninos. E aí eu vou colocar aqui do lado de dentro da porta, espero que não vá deixar torto. Acho que eu gostei, porque agora dá pra deixar minha bolsa, a Sharp que eu tô usando agora, que não é tão grossa, também dá pra deixar aqui. Depois as outras eu deixo dobradinha aqui embaixo, ou a bolsa ali. Enfim, devagarinho vai ficando bom e prático pra nós.